Como eu sei que você acompanha essas quedas de árvore, eu quero saber em que pé que nós estamos hoje na cidade de São Paulo, porque ontem teve uma chuva, vou ser sincero com vocês, fazia muito tempo que eu não via uma chuva, um nível de força do vento como eu vi ontem nessa chuva aqui em São Paulo. Se vocês passarem em algumas ruas aqui da cidade de São Paulo, aqui perto, inclusive na Joaquim Eugênio de Lima, Campinas, parece céu de guerra, parece chão de guerra, né? Você tem que desviar de árvores, vários cones instalados, vários imóveis sem energia elétrica aqui. Você tem informação de como é que tá? Uma coisa que eu vi, ô Bia, só para finalizar, a cena se repete, ô Pepe. Aquele mesmo carrinho deste tamanho da Enel chegando em árvores monumentais com uma única pessoa lá para tentar fazer algum tipo de serviço. A cena está se repetindo do que a gente viu há algumas semanas, né, Bia? Tá, Paulo, é aquele velho ditado, né? Ano novo e problemas antigos, problemas velhos. O ano mudou e a gente continua na mesma situação aqui em São Paulo. Você comentou dos ventos, eles chegaram a 76 km/h nas chuvas de ontem. De acordo com a Defesa Civil, 300 árvores caíram em todo o estado e 200 só aqui na cidade de São Paulo. Por isso que é só andar um pouquinho, não precisa ir muito longe para encontrar uma árvore caída no meio da rua, como você bem comentou agora. A situação que nós temos agora é a seguinte, são diversos bairros ainda sem luz. Tem bairro completando 18 horas sem luz. Eu estou falando de algumas ruas aqui do Jardim Paulista, próximas à Avenida Paulista, do centro de São Paulo, da Liberdade, Aclimação, Vila Mariana, Vila Clementino, Jabaquara, Pirituba. São muitos relatos de bairros sem luz. A Enel diz que já restabeleceu a energia para 70% dos clientes que foram atingidos pelas fortes chuvas de ontem. Mas 70% não é todo mundo e tem muita gente, então, ainda nessa situação, ainda sem luz. O Parque do Ibirapuera, aqui pertinho, na Zona Sul, que foi a mais atingida pelas chuvas, está fechado, amanheceu fechado, porque diversas árvores caíram por lá e também caiu a estrutura da marquise, né, deixando 4 pessoas feridas. E um homem morreu no interior, em Itupeva, atingido por uma árvore quando saía de um veículo. Então é um problemão que se repete, né? A gente começa o ano de novo com essa história e é algo que a gente deve continuar acompanhando, né, Paulo? Hoje tem previsão de chuva de novo, a gente sabe que janeiro, fevereiro são épocas de fortes chuvas e a gente tem que ver como que vamos lidar com isso por aqui, porque choveu, parou tudo, tem transtornos ainda pela cidade inteira, muita coisa para arrumar. As imagens são impressionantes, por onde a gente passa, a gente vê árvore caída, poste revirado, fio no chão e todos os problemas que isso envolve. Não, um negócio impressionante mesmo. Obrigado, Bia, pelas suas informações. Um beijo para você. Você tá com luz na tua casa, ô Pepe? Na minha, desde ontem às 4 da tarde. Dessa vez estou com luz. Da última até agora. Não tem luz. Até agora? Até agora. A geladeira já foi pro brejo, Ricardão. Meu Deus do céu. Já era lá as picanhas. Nossa. E aí, Fafá? Não, na minha, por enquanto, pelo menos até eu sair hoje, 4h30 da manhã, tudo sob controle. Meu, situação crítica. Agora, uma das coisas que a gente fica preocupado é que nem começou o verão. As chuvas vão se agravar, vai piorar cada vez mais esse tipo de cenário. E é tudo fruto de uma total falta de relação do público com o privado. Né? A poda da árvore, por exemplo, quem faz é o município. No caso de São Paulo, é o município de São Paulo. Então você vê, por exemplo, que tem um problema sério da relação entre a Enel e a prefeitura nessas questões todas, né? Eu estava andando pelos jardins aqui, fico imaginando outras regiões da cidade. Eu via uma árvore derrubada em cada quarteirão. Mas peraí, só um minuto, querido. É impressionante. Os jardins, naturalmente, é a região da cidade de São Paulo com mais árvores. É natural que você vai ver uma quantidade de árvores aqui muito maior do que... Eu não estou falando de quantidade, mesmo proporcionalmente. Fico imaginando outras regiões. A demora para reparar esse problema também, né? E além da demora, concordando com o que o Felipe estava falando aqui, nós temos esse problema recorrente, ano após ano, entra prefeito, sai prefeito, não importa se era na gestão da Marta lá atrás, a gestão agora do atual prefeito, ninguém consegue Olha só, já é uma coisa prevista, a gente sabe que vai ter alagamentos em São Paulo, nós sabemos que vão ter outras grandes chuvas e o trabalho de poda de árvore é muito ruim. A prefeitura tem um contrato com a Enel, inclusive para a poda de árvore, o Felipe falou bem, é responsabilidade da prefeitura, mas quando a árvore está no meio da fiação, ou a fiação está no meio das árvores, a prefeitura de São Paulo fez um contrato com a Enel para que a Enel faça esse trabalho, porque então tendo fiação no meio das árvores dificulta para que o funcionário da própria prefeitura, de uma terceirizada, o faça. A necessidade
necessidade de alguém mais especializado. E esse contrato, que deve ser fiscalizado, por exemplo, pela Câmara de Vereadores, não é mal feito. Então a gente vê que há um descaso generalizado na cidade de São Paulo há muito tempo. E posso falar uma coisa para vocês? Tem muito desconhecimento das pessoas sobre quem é o responsável. Porque, por exemplo, eu vi um vídeo circular ontem na internet da apresentadora Ana Maria Braga. Ela estava, não sei se vocês viram esse vídeo, ela estava brava porque uma árvore caiu e acabou quebrando o vidro do teto da casa dela e ela disse, olha, a prefeitura não faz nada e tal. Esse vídeo mesmo, Nilson, esse vídeo aí, ó, Ana Maria brava pra caramba. Guarda-chuva dentro de casa? Aí, olha só, você que tá no rádio, você não tá vendo, o teto da casa dela tem um vidro e esse vidro, simplesmente veio abaixo, né? E aí ela começa a reclamar, dizendo o seguinte, olha, a prefeitura não faz nada e não sei o quê. E a gente tem o vídeo, então vamos exibir, depois eu conto. Seu prefeito, olha lá, ó, pelo amor de Deus, é gente que cuida, é gente que presta atenção, é gente que não desrespeita, sabe, nem lei de trânsito, paga imposto, paga tudo. E aí chega, a gente não consegue fazer uma coisa para proteger a família da gente, para proteger a casa da gente, tudo está caro, né? E aqui agora estamos aqui lá, sem saber o que fazer com essa chuvarada aqui. Graças a Deus não pegou ninguém que estava aqui, mas foi por pouco, né? Então, mas aí eu ia entrar nessa questão do conhecimento, Pepe. Ela promoveu um desconhecimento ali nas redes sociais, porque a árvore, coloca a imagem de novo dessa árvore da Ana Maria para mim. A árvore que cai é uma árvore interna, dentro da casa dela. Então, qual é o procedimento que ela tem que fazer? Ela tem que chegar na subprefeitura e pedir a autorização da subprefeitura para que ela mesma possa contratar o serviço e fazer. E nesse caso específico, a subprefeitura de Pinheiros deu autorização para ela fazer, ou seja, ela que acabou não fazendo o serviço. Então as pessoas às vezes elas confundem, é natural isso, porque realmente é difícil você entender se a árvore que está dentro, a árvore que está fora, mas é o seguinte, dentro de um imóvel a responsabilidade é do proprietário, mas mediante autorização da subprefeitura. Fora do imóvel, aí sim é responsabilidade de ANEEL, de subprefeitura, etc. Normalmente os contratos de poda de árvore estão dentro do contrato de limpeza urbana do município, não é? E o contrato de limpeza urbana do município de São Paulo é o mais atrasado do Brasil. Como pode uma capital como São Paulo ter o contrato mais atrasado, né? Não tem uma concessão antiga, ultrapassada de parte do serviço, e o serviço de limpeza de varrição das ruas e de poda de árvore é um contrato atrasado feito por meio da prestação de serviço de terceirizado. Ou seja, é completamente errado, né? E passa a prefeitura, passa prefeito e as pessoas não mudam a lógica do contrato e criando um contrato muito mais moderno, né, para evitar esse tipo de coisa. Uma questão básica, Paulinho, eu duvido, por exemplo, que a prefeitura tenha o mapeamento de todas as árvores do município de São Paulo. Tem. Deve estar atrasado, deve estar desatualizado. Deve estar desatualizado, porque não é possível. Eles sabem como é que está a condição da árvore. Qual é o problema? Em determinada situação, eles não cuidam. Sabe qual é o problema? Mão de obra. Não tem gente suficiente para a demanda que existe. Se você pegar, por exemplo, só nessa região aqui de Pinheiro, Jardim, você está falando de mais de 80 mil árvores aqui concentradas para uma equipe de 20 pessoas, 15 pessoas. Aí que tá. Esquece, amigo. Mas Paulinho, por que não fazer um contrato de concessão que coloca essa responsabilidade no privado, na empresa privada? Porque lá na Câmara não faz isso? Já teve uma discussão em relação a isso na Câmara Municipal e vários vereadores levantaram a bandeira dizendo que isso seria um verdadeiro assassinato das árvores da cidade de São Paulo, que as pessoas de alguma forma... Para ter um mapeamento da árvore, porque as pessoas de alguma forma poderiam tomar o livre-arbítrio de ir lá e cortar, e isso geraria uma degradação ambiental. Por um lado, faz sentido também. Faz sentido também. É um tema tenso. Você não pode liberar geral também, ô PP. Não dá para liberar geral, cada um faz o que quer com a árvore. Não, mas não é, né? Você queria... Eu vi, por exemplo, um modelo que cada árvore tinha um QR Code, um modelo de concessão, cada árvore tinha um QR Code, o usuário podia chegar com o celular, ver a condição da árvore, aquilo vai direto para a prefeitura manda um sinal para a concessionária vai lá e cuida da árvore, né? Não estou falando para tirar a árvore, mas estou falando para ter gestão inteligente do sistema de poda de árvore.
Isso tem que fazer. E eles têm tecnologia para isso. O problema é que o nosso contrato em São Paulo é o contrato de 20, 30 anos atrás. Ô, Felipe. Ele não responde mais esse tipo de procedimento, entendeu? É um atraso, é um absurdo. Nesse aspecto, sua fala está perfeita, mas eu acho que o Paulo trouxe uma questão interessante aqui. A gente fala de prefeitura, mas a gente está esquecendo de quem tem que fiscalizar esse contrato. Ou de quem tem que aprovar uma legislação mais moderna chegando num consenso, que é a Câmara de Vereadores. Não, mas tem que fiscalizar. Concessão, mas é fiscalizar. Isso é concessão. Tem que fiscalizar também. Não é só a prefeitura, não. A prefeitura tem a sua responsabilidade, sim, mas como já foi, por exemplo, dito pelo Paulinho, houve discussões da Câmara de Vereadores, os vereadores pensam outra coisa. Eu estou falando de outra coisa. Estou falando que assim, a prefeitura poderia fazer um contrato de concessão de limpeza urbana muito mais moderno. Poderia. Isso independe da Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores tem que fiscalizar o contrato. Exato, é o que eu estou falando. Eu estou tentando explicar que você não entendeu. Aí isso é outra coisa. Eu estou falando uma coisa anterior. A prefeitura não colocou em discussão um contrato de limpeza urbana novo, inovador. O contrato de concessão... Assim, para você ter uma ideia, Paulo, eu estudei contrato de limpeza urbana de São Paulo. São 2 contratos diferentes. São os contratos de coleta residencial, né, que a concessionária pega o lixo na casa das pessoas e leva para o aterro sanitário. Esse é um completamente diferente, que é uma concessão ultrapassada. E outro contrato que a prefeitura fez de prestação de serviço, né, só para varrição das ruas e poda das árvores. Ou seja, não interligam um contrato do outro. Às vezes o cara que passa para fazer limpeza, pegar o lixo na casa das pessoas, por exemplo, pode passar em frente a uma árvore e ver que tem problema de poda, né, e cortar. Mas não, porque são 2 contratos diferentes. Ou seja, a gestão do sistema de limpeza urbana de São Paulo é completamente equivocada e ultrapassada. Posso te falar? Volto a insistir na complexidade do tema, porque eu já vi várias árvores, que eu, olhando, eu diria o seguinte: essa árvore vai cair. E o engenheiro ambiental específico, que é um cara que estudou para isso, chegava para mim e falava, não vai cair. Ela está extremamente saudável e tal. Então, é difícil você ter essa percepção, entendeu? É difícil, porque a palavra do técnico resolve, não. A palavra do técnico resolve, não a do cidadão comum. A gente não é cidadão comum não tem credibilidade para chegar e falar, essa árvore aqui eu vou cortar, não dá mais. Eu não estou falando isso, estou falando o seguinte, estou falando que tem que ter instrumentos modernos para você conseguir identificar aquelas árvores que podem causar prejuízo, dano à sociedade e responsabilizar as pessoas para fazer o serviço de forma rápida e célere. Se não aumentar a quantidade de gente, esquece. A concessão. Você pode mudar a legislação. Mas, Paulinho, concessão. A demanda é muito alta. Concessão. Muito alta. Concessão.